Pois é, claro que isso gerou uma série de consequências, né? Várias repercussões práticas, inclusive. Presta atenção, o número de operações por Pix apresentou uma queda de 10,9% entre os dias 4 e 10 de janeiro, data que coincide justamente com o anúncio de que os pagamentos poderiam ser fiscalizados pela Receita Federal. Essa é a maior queda no volume de transações desde que esse sistema foi implementado em novembro de 2020. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou a queda no Pix e atribuiu esse recuo a fatores sazonais. Você, Mota, a população tinha adotado, né, o Pix como uma ferramenta para comprar até itens de baixo valor, né? Comprar uma água mineral na praia ou milho, um sanduíche, alguma coisa. Tem muita gente que abastece e paga o posto de combustível com o Pix. Houve uma queda abrupta, né? Em um período curto, mais de 10%. Desconfiança possivelmente seja o fator. Eu não tenho acesso a esses dados, Canhoto, eu não tenho como verificar se esses dados estão corretos, mas me parece que corresponde à realidade que eu vi. As pessoas muito assustadas, indignadas. O sentimento foi de traição, sabe? Me ofereceram esse troço, é conveniente, eu organizei minha vida em função dele, eu ganho meu dinheiro com o suor do meu rosto e agora me dão essa notícia, né? Um sentimento realmente de traição, e como eu disse, muita gente não conseguiu, mesmo com explicações, não conseguiu entender que medida era essa, nem por que ela estava sendo tomada, né? E a gente sabe, esse governo, quase todo o governo, mas esse governo em especial tem obsessão com impostos. Isso causa preocupação nas pessoas, né? Quando saiu a notícia desse, entre aspas, recuo do governo, muita gente continuou com receio, porque parece que toda vez que o governo abre mão de alguma medida ruim, ele acaba sempre retornando mais tarde com alguma coisa pior, né? Então, sem dúvida, o recuo foi uma vitória da sociedade, foi uma vitória de políticos que se colocaram contra essa medida. Como o Acácio disse, esse é o papel dos políticos de oposição numa democracia. A enorme e caríssima máquina do governo, a gente pode olhar dessa forma, foi vencida por um deputado que fez um vídeo simples e claro. Talvez seja o caso de chamar o Pimenta de volta, né? Porque se essa estratégia de comunicação do governo foi resultado da troca e da contratação de um craque na comunicação, manda chamar o Pimenta de volta. E aí a gente entende, né, a outra obsessão do governo, que é a regulamentação das redes sociais. Agora, o que mais me deixa... Me falta uma palavra, Canhoto, é muito mais do que indignado. Me dá um embrulho no estômago. Eu estou lendo a biografia de João Paulo II. E esse é um livro que conta como ele vivia na época em que a Polônia estava sob o domínio comunista, em que boa parte da população da Polônia estava a serviço da polícia secreta polonesa e da polícia secreta da Alemanha comunista, a Stasi. Então, eram as pessoas informando sobre o que o vizinho disse, sobre o comentário que o colega de trabalho disse. E eu, hoje de tarde, nas redes sociais, vendo alguns... Eu vou escolher com cuidado a palavra que eu vou usar aqui. Talvez eu devesse dizer jornalistas, porque é assim que eles se descrevem. Mas minha tentação é chamá-los de blogueiros chapa branca. Pessoas que estão ali a serviço de simplesmente reproduzir a versão oficial. E pedindo medidas duras contra quem divulgou fake news, contra o Pix, pedindo prisão. Prisão. Tem pessoas nas redes sociais que se apresentam como jornalistas, exigindo que quem espalhou fake news sobre o Pix seja preso. E eu estou lendo a biografia do João Paulo II e me dá um arrepio. Toda vez que eu leio como era a vida na Polônia, como era a vida na Alemanha comunista e as coisas que estão acontecendo hoje no Brasil, eu fico muito preocupado. Zé, eu acabei de dar uma olhada, enquanto o Mota trazia as suas impressões e fazia esse último comentário,
Há pouco, uma jornalista do jornal O Globo publicou um texto com bastidores da reunião em que Lula, presidente da República, e seus ministros teriam tomado a decisão de suspender essa medida, o encontro feito às pressas com o objetivo de blindar o PIX e também evitar que o governo entregasse para a oposição munição para que a oposição produzisse uma série de conteúdos, segundo a jornalista, todos muito irritados com a repercussão do vídeo de Nicolas Ferreira. Logo no início, Beraldo, eu fiz uma pergunta para o Mota se ele entendia que esse recuo significava um adeus ou um até breve. Queria que você também trouxesse a sua impressão, viu, Beraldo? Se você acha que, na verdade, o governo recua, deve remodelar essa medida, talvez publicar uma medida provisória com outros itens, descrevendo exatamente o que pode e o que não pode, mas, de qualquer forma, essa fiscalização deve acontecer, ainda que a médio prazo? Neto, não há a menor dúvida de que as informações produzidas a partir do uso do PIX serão utilizadas para fiscalizar e tributar os usuários. Isso, para mim, é tão cristalino como a água, a sua fonte. O que acontece? O governo, sobretudo este governo, está desesperado por receita, ele vai buscar receita aonde ele puder, e neste momento, quando o governo, que foi eleito dizendo que vai passar a cobrar imposto de quem não paga, o único grupo de brasileiros que o governo está enxergando agora que podem passar a contribuir são as pessoas mais pobres. Porque essas pessoas que trabalham na informalidade, que estão habituadas ali a movimentar o dinheiro para comprar algum item que eles depois revendem, faz algum trabalho, recebe um dinheiro, não há nenhum tipo de formalização. Essas pessoas, elas estão sim contribuindo apenas de forma indireta com o sistema tributário brasileiro. Afinal de contas, tudo, absolutamente tudo que nós compramos, tudo que o pobre ou o rico consome tem imposto, e em geral tem muito imposto embutido. Então não se pode falar que qualquer brasileiro está fora deste ambiente tributário, porque todo mundo está contribuindo. Agora, isso para o governo não basta. Então, não tenho a menor dúvida de que, no médio prazo, e talvez não tão médio assim, o governo vai encontrar formas de utilizar estas informações produzidas a partir do uso do PIX para alimentar a Receita Federal brasileira, para que possa, então, colocar ali as bandeiras vermelhas, marcar aquelas pessoas que, no entendimento prévio da Receita, deveriam estar contribuindo e não estão, com base na movimentação que fazem no uso do PIX. E aí, só para concluir, eu quero dizer o seguinte, Caniato, reforço aqui, eu nunca fiz um PIX na minha vida. Desde que surgiu o PIX, eu me manifestei publicamente de forma contrária, fui extremamente atacado por isso na época e continuo dizendo, o PIX é uma forma de controle e não há liberdade maior para aquela pessoa que trabalha, que ganha honestamente o seu dinheiro, sacar o dinheiro, pôr no bolso e gastar como bem entender, porque ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. Pois bem, o ministro Fernando Haddad também conversou com a imprensa, enfim, após a reunião com o presidente Lula, respondeu aos questionamentos dos repórteres, dizendo que não há taxação, que não haverá cobrança de um novo imposto, e também tem informações de bastidores que indicam que o governo federal deve produzir algum tipo de campanha, alguma peça em vídeo, uma peça publicitária para informar a população de que o tal monitoramento não previa ou não terá o objetivo de criar um novo imposto ou verificar se as pessoas estão gastando mais com o objetivo de taxar as transações por PIX. A ver, mas você, Acácio Miranda, o que a gente tem visto é que a população, identificando que alguma coisa, alguma dúvida pairava no ar, decidiu puxar o freio de mão e falou, opa, vou segurar um pouco, vou voltar a utilizar dinheiro vivo. Dito e feito, em um período, um recorte que foi feito em acho que 10 ou 15 dias, queda de mais de 10% nas transações por PIX em janeiro. Acácio?
Caniato, e o que causa mais preocupação para o governo é que o público atingido por esta medida, supostamente atingido por esta medida, está dentro daquela base eleitoral mais fiel ao governo federal. Por isso, tamanha preocupação, por isso que a medida foi revogada com a maior celeridade, por isso que foi feita uma reunião com a cúpula do governo federal, por isso que o ministro Haddad veio a público e por isso que muito provavelmente será editada essa campanha, porque neste caso não basta estancar o sangramento, é preciso, no entendimento do governo federal, reconquistar estas pessoas. E estes dados mostram, uma parcela da população ficou nitidamente, ficou concretamente preocupada com estas medidas relacionadas ao PIX. Eu confesso que, assim como o Mota, eu não conheço esses dados, mas imagino que sejam feitos milhões de PIX diariamente. E estes 10%, por mais que de forma crua pareçam pequenos, uma porcentagem pequena, se nós lembrarmos que são milhões de operações, nós passamos a entender que há uma quantidade grande de brasileiros que deixou de acreditar nesta medida. Isso não reflete só no dia a dia dessas pessoas, isso vai refletir na economia, porque a economia, por mais que seja em determinados momentos taxada como informal, ela também reflete e é importante para a economia do nosso país, para que caminhe a economia do nosso país, a ver os resultados econômicos desta lambança. Precisamos também aguardar se haverá clima, né, Mota, para uma nova medida provisória, né? Se ela sempre não será questionada, ainda que o governo ou a Receita Federal coloque outros itens para deixar a medida mais transparente. Agora, isso tem tudo a ver com aquela discussão que a gente fez, por exemplo, na semana passada sobre a regulação das redes ou o desejo de setores do governo federal de regular as redes, né, Mota? Eu acho que é um exemplo esse episódio do PIX que se encaixa perfeitamente com aquelas discussões que nós fazíamos em relação ao desejo de muitos do governo federal em criar dispositivos para não permitir essa articulação desenfreada do povo brasileiro quando não está satisfeita com algo, né? Exato, Caniato. Basta a gente fazer um exercício de imaginação e pensar como teria sido esse episódio há 30 anos atrás, ou há 40 anos atrás. 99% da população brasileira não teria a mínima ideia de que uma resolução como essa tinha sido editada. Você só ia descobrir no dia que chegasse a notificação na sua casa. Por favor, comparecer à Receita Federal trazendo tais e tais e tais documentos. Aí você, né, marca lá a sua audiência, eu conheço gente que levou 1 ano para conseguir marcar, enfim. Aí você descobre, olha, mudou aqui a norma, você tem uma movimentação incompatível. Como isso não aconteceu há 40 anos atrás, aconteceu agora, as pessoas ficaram imediatamente sabendo que isso aconteceu. E, como eu disse, eu não me lembro, nos últimos meses, de uma onda de indignação tão forte quanto a que eu vi ontem, nesses últimos dias. Eu acho que o governo tem toda a razão para ficar preocupado. O Estado hotel nas medidas erradas. O que o governo está fazendo está tirando o sofá da sala. O que o governo deveria fazer é um meia-culpa. Olha o que eu estou desejando, né? Lá vai o Mota, o otimista. Vou aqui ajudar o governo. Vamos lá, gente. Faz um meia-culpa. Pensa no que no que houve de errado com essa medida. Dá uma repensada na estratégia. Reavalia. Se em vez de correr atrás de cobrar mais impostos, seria melhor cortar os gastos. Imaginem, Caniato, imaginem o que aconteceu ontem. Ao contrário, eu já falei aqui, né? Imagina o governo anunciando, amanhã sai anúncio do governo federal. Olha, o governo comunica que agora os ministérios foram reduzidos de 39, não é isso? 38 para 8. O governo anuncia que será feito um corte de 30% dos gastos em todas as áreas do governo. Qual seria a reação das pessoas? Qual seria a reação do trabalhador, do homem comum,
das pessoas que falam comigo nas ruas. E a todo mundo abrir um sorriso de uma orelha a orelha. E a todo mundo dizer, opa, graças a Deus, agora sim, as coisas melhoraram. Né? Muita gente que votou nesse governo ia dizer, olha, esse foi o governo que eu votei, agora sim. Não é tão difícil você perceber qual é a direção que o governo tem que ir se ele quiser corresponder aos anseios do povo, se ele quiser ser um governo popular. Não é reprimindo as pessoas que reclamam que o governo vai resolver o problema da popularidade. Não é calando as redes sociais, o que, na minha opinião, se tornou agora, a partir de 20 de janeiro, vai ser uma tarefa, eu acho, impossível, a não ser que queiram tornar o Brasil o equivalente à Alemanha comunista ou à Polônia sob o regime comunista. É uma tarefa impossível. Então, vamos usar o bom senso. Eu dou essa dica aqui. Pouco de bom senso, pouco de raciocínio, o caminho a seguir é bastante claro, já foi indicado pelo povo brasileiro nesse episódio agora. Por mais de uma vez, né, Beraldo, você já discorreu sobre uma característica analógica do grupo progressista político brasileiro quando adota algumas técnicas de comunicação que já estariam ultrapassadas, né? E a gente tem visto os grupos conservadores e liberais adotando estratégias muito mais eficientes, principalmente se utilizando das redes sociais para comunicar, trazer todas as discussões em torno disso. E claro que a gente vai continuar acompanhando essas manifestações e qualquer novidade a gente traz em primeira mão aqui na Jovem Pan News.